É uma mãe presa 6 meses, injustamente presa, para a gente estar entendendo tudo, fazer volume para justificar a prisão do Bolsonaro. É tudo para fazer volume para justificar a prisão do Bolsonaro. Uma mãe, longe dos 3 filhos, a maior de idade nesse momento era a Agnes. A Agnes, mãe, irmã desses 2 garotos, a Agnes com 19 anos, deixou de estudar. O negócio da família em Vitória da Conquista, embora seja uma família do Mato Grosso, originalmente do Mato Grosso, mas vivendo em Vitória da Conquista, na Bahia, deixou de poder tocar o negócio, o pai, a mãe, perdeu absolutamente tudo. A gente fez uma campanha pela Agnes aqui, Coronel, para ela poder voltar a estudar, comprar material escolar, né? A gente fez uma campanha por ela e a família, diante das condenações, partiu para a Argentina. Ou seja, é uma família que teve a vida destruída a partir das decisões do ministro Alexandre de Moraes, Coronel. Pois é, Pitoli. E isso nos mostra a importância de você que está nos assistindo e que mora em São Paulo, ou que nas proximidades, ou que tem capacidade. Tem pessoas que podem se mobilizar, pode até pegar uma ponte aérea, outros podem ir de ônibus. Há várias maneiras de você se deslocar para São Paulo e é muito importante que essa imagem da Avenida Paulista possa se contrapor, possa ser comparada até àquilo que foi feito na semana passada e que eu quero crer, viu, Pitoli, que grande parte daquelas pessoas que foram ali receberam algum tipo de incentivo, alguma nova versão de pão com mortadela que tenha sido elaborada agora, mas infelizmente, Pitoli, existe sim pessoas que foram a São Paulo na semana passada gritar pela não anistia, ou não a anistia, ou sem anistia, né, como eles estão gritando. Eu quero dizer para essas pessoas que, a despeito até do aspecto ideológico, da disputa política, há uma grande injustiça sendo feita, porque, veja, nós, em nenhum momento, nós queremos eximir de responsabilidade as pessoas que depredaram, os vândalos. E vou além. Nós é que estamos interessados em identificar aquelas pessoas que entraram inicialmente. E você veja como são as coisas, as coincidências, né, Pitoli? Eu acredito muito na providência divina. Você chegou a tocar na questão do Eduardo, da providência divina que livrou o presidente Bolsonaro da fatalidade ali naquela facada, e também o presidente Donald Trump do tiro que tomou, que entraria realmente na parte lateral da sua cabeça e naquela virada de cabeça acaba atingindo a orelha. Mas a providência divina, ela traz algumas coisas interessantes e algumas coincidências. Veja que essa semana foi publicado que o governador Ibanez, aí de Brasília, né, ou Ibanez, ou Ibanez... É o Ibanez do DF. Isso, o Ibanez. Ele decidiu ali, junto com o governo do Distrito Federal, fazer a aquisição, né, comprar o Banco Master. Bom, por coincidência, o Ibanez, ele foi afastado pelo Alexandre de Moraes. Durante 90 dias, ele imediatamente afastou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes afastou o governador Ibanez, né, como uma das primeiras providências ali no fragor ali do que aconteceu no 8 de janeiro. Nós sabemos disso. Mas é interessante que até hoje, sabe, Pitoli, eu sugiro aos advogados que arrolem a vice-governadora do Distrito Federal, porque ela estava, segundo o próprio Flávio Dino, com ele no Ministério da Justiça, e ela assistiu quando aquelas pessoas foram escoltadas ali do QG, passaram pela revista da Polícia Militar, que ela sabe que como vice-governadora conhece muito bem. Há quem diga, inclusive, que ela estava no gabinete do ministro Flávio Dino com o futuro comandante da Polícia Militar. Veja só que coincidência. E assistiu tudo. E com o interventor Capelli. Exatamente, ainda não era interventor, Sim, né? Ele estava ali só como um assessor do Flávio Dino, né? Chefe de gabinete e tal, um especialista em comunicação social, né? Parece que era um jornalista, devia entender tudo, né, para ser o interventor numa situação como aquela, mas o fato é que, por coincidência, né, a Celina estava lá, junto com o coronel, junto com o futuro interventor, junto com o Flávio Dino, assistindo aquilo tudo. Pois é, mas o governador Ibanez, ele foi afastado por 90 dias, apesar da sua vice-governadora estar
com o Flávio Dino. E não é que agora o Ibanez está comprando o banco que resolveu empregar a esposa do Alexandre de Moraes. Então veja que isso é uma coincidência. Claro que quem sou eu para insinuar qualquer coisa, né, Pitoli? Mas é uma coincidência muito estranha, porque você veja, a esposa do Alexandre de Moraes, ela é contratada pelo Banco Master, mas a história, ela não para aí, porque você veja, esse Banco Master, ele patrocinou um evento em Londres, no ano passado, em abril do ano passado, no qual compareceram o Toffoli, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. E esse grande evento em Londres foi um evento caríssimo, que num hotel que o mais barato, o quartinho mais barato ali, R$ 6.000. E ele patrocinou, e os ministros foram para esse evento. Mas olha só que interessante, tem uma série de notícias desse banco que me chamam a atenção. O BTG ofereceu 1 bi pelo Banco Master, que estava cheio de dívida, todo complicado, mas o banco, ali de Brasília, daquele mesmo governador que foi afastado por 90 dias, mesmo tendo a sua vice-governadora ali no gabinete do Flávio Dino, que as imagens sumiram, né, Pitoli? Lamentavelmente, a gente não sabe mais quem estava no Ministério da Justiça, desde que horas eles estavam lá, se tiveram possibilidade de utilizar a Força Nacional que estava ali com efetivo armado e equipado para controle de distúrbios. A gente não sabe nada disso porque, infelizmente, as imagens sumiram, né? Agora, o interessante, Pitoli, é que esse banco, que foi comprado agora, ou está sendo proposta a compra por 2 bilhões, esse mesmo banco ele teve antes como uma indicação, olha só, antes da indicação à Eletrobras, o Guido Mantega, sabe, ele era consultor de que banco? Não era que era do Banco Master? Que coincidência, ele quer dizer que ele sai do Banco Master, vai para a Eletrobras. Esse Banco Master tem muita coisa interessante, você veja só, em julho de 2024, gerentes técnicos da Caixa Econômica eles foram afastados, sabe por quê? Porque eles descobriram internamente, ali em auditoria interna, que havia 500 milhões em títulos do Banco Master que estavam sendo comprados pela Caixa Econômica e eles acharam aquela operação arriscada. E sabe o que aconteceu com esses técnicos? Foram afastados da Caixa Econômica. Que isso, né? Que coincidência. E você sabe que aconteceu mais outra coincidência? É que lá em Londres, onde foi feito esse grande evento, uma das coisas que se falava era o seguinte, que nada de Apple, Nasdaq, o aluguel mais caro da capital britânica pertence a quem? Ao Banco Master. Pertencia, parece que eles já entregaram essa sala. Mas segundo a Veja, olha só, a instituição brasileira paga mais de 10 milhões por mês por um escritório na 22 Bishopsgate, prédio mais alto da cidade. Quer dizer, tem um monte de coisa, né, Pitoli, envolvendo... Coronel, pausou o áudio do senhor. Ué? Tô sem ouvi-lo aqui, coronel. Que estranho. Não estou conseguindo ouvir. Coronel, não estou conseguindo... Agora sim. Voltou o áudio? Voltou, coronel. Ok. Então, só fechando o raciocínio, Pitoli, essas coincidências todas, elas poderiam não estar conectadas ao 8 de janeiro, mas para nossa sorte, pela providência divina, não é que o Alexandre de Moraes afastou o governador que agora está comprando o banco que empregou a mulher dele? Então, na verdade, nós temos a possibilidade, quem sabe, de alguém das defesas convocarem a Celina para esclarecer o que aconteceu dentro do gabinete do Flávio Dino naquele 8 de janeiro, já que as imagens sumiram, quem sabe ela não pode ser arrolada pela defesa, assim como eu torço, viu, Pitoli, que muitas pessoas sejam arrolados pela defesa para que possam entender aquele golpe de Estado, aquela tentativa de golpe de Estado que você, eu e praticamente toda a população brasileira, aqueles que têm o mínimo de honestidade intelectual, sabe que golpe nenhum houve naquele dia. Aliás, deixa eu refazer a minha afirmação, Pitoli. Você sabe que com tudo isso que está aflorando, eu já cheguei à conclusão de que houve um golpe sim no 8 de janeiro. Mas não foi aquele golpe contra a democracia, contra as instituições, que é atribuído àqueles manifestantes. Não. Houve um golpe sim, mas um golpe que talvez possa ter contado com uma negligência dolosa de o general Gonçalves Dias, que eu lamento mencionar,
É triste mencionar um militar do Exército Brasileiro, inclusive que eu trabalhei com ele em São Paulo, era um profissional que eu tinha à época, exemplar, mas foi ali para a segurança do Lula, conviveu com aquele ambiente e talvez tenha se tornado muito próximo de uma organização criminosa. E agora tem a oportunidade, quem sabe ele vem a público, é arrolado como testemunha e pode nos contar o que aconteceu. A Celina, o Gonçalves Dias e olha só, Pitoli, que coisa legal, né? O próprio Flávio Dino vai ter que tirar a toga se for arrolado como testemunha, porque ele era ministro da Justiça nesse dia e paira sobre ele a suspeição de que ele agiu com negligência, no mínimo culposa na minha avaliação, dolosa, né, Pitoli?